O pessoal me perguntou a diferença de acoplamento e desacoplamento quando eu falei num vídeo anterior sobre ar-condicionado inverter. Eu vou fazer uma explicação bem simples, bem rápida. O que é acoplamento e o que é desacoplamento, né? Quando eu tenho uma fonte corrente alternada e eu passo por uma ponte retificadora, né? Eu retifiquei o circuito. No caso aqui tá melhor, né? Desenhado. Ponte retificadora. A senoide está desse jeito aqui, né? Beleza? Passa pela ponte retificadora, ele vai ceifar. Então a senoide vai ficar maiorzinho. O desenho aqui não está muito bom, mas ele vai ceifar. Uma ponte retificadora de onda completa, se fosse de meia onda, eu ia ceifar aqui, né? E aqui ia estar o buraco. Mas como é onda completa, esse daqui ele sobe aqui para cima. Então ele fica desse jeito aqui, na saída da ponte retificadora, né? Ele fica desse jeito aqui. Por que chama acoplamento? Aqui, desacoplamento. Por que ele chama desacoplamento? Porque ele está desacoplando a componente, a componente que ela está ultrapassando. Se você analisar o capacitor, como que ele funciona? O capacitor, ele é polarizado, mas ele não funciona com corrente contínua. Ele funciona com corrente alternada. Com corrente contínua, aqui explica melhor. Corrente contínua, fonte DC, pura, fonte pura, ela é desse jeito aqui, ó. Sistema eletroquímico, baterias. A única forma de se gerar corrente contínua pura é com sistema eletroquímico, com baterias. Não existe como gerar corrente contínua pura. A corrente contínua, ela é gerada em geradores que chama na verdade dínamo, né? Que foi feito por Siemens, inventado por Siemens. O dínamo do primeiro carro que foi fabricado, dos carros que foi fabricado antigamente, do Fusca, era o dínamo. O que é a diferença do dínamo para o alternador do carro de hoje? O dínamo gerava corrente alternada e ceifava no coletor. Então lá no coletor, se você olhar aquele motor de liquidificador, tem um coletorzinho que sai fogo. Aquele coletor que fazia a inversão da polaridade, fazia com que a saída seja corrente contínua. No caso do alternador do carro de hoje, é corrente alternada retificada eletronicamente por diodos. É uma ponte retificadora igual a essa daqui, né? No caso não é igual a essa porque ela gera aquele alternador é trifásico, ele gera uma ponte retificadora trifásica. Essa aqui é monofásica. Mas voltando, geração pura. Se for a fonte pura, aqui ó, é igual a chave aberta. O capacitor em desacoplamento não vai desacoplar nada, porque não tem nada para ele desacoplar. É uma fonte pura. Esse capacitor está funcionando como desacoplamento. Ele está desacoplando a componente aqui. Mas como não tem componente alternada, não tem nada, ele não vai, é uma chave aberta. O capacitor está aqui, mas está uma chave aberta, né? Uma chave aberta, não vai desacoplar nada, aberto. Carga, beleza. No caso, se eu tivesse qualquer componente aqui AC, qualquer variação, o capacitor é uma chave fechada, ele carrega. E como que ele carrega? Se você ver, eu fiz aqui, ó. Interessante isso aqui. A tensão, ela aumenta gradativamente. A corrente é uma pancada no capacitor. Olha, a tensão carregando aqui é praticamente quase um curto-circuito. Então, quando ele tem uma componente aqui, ó, ele dá uma porrada aqui no capacitor. Isso explica porque nos inversores de frequência tem um circuito que chama pré-carga. O que é a pré-carga? Ele alivia um pouco a tensão, ele carrega o banco de capacitor, o link, com menos tensão gradativamente para essa porrada dessa corrente, essa corrente não ser tão alta, porque isso aqui é um curto-circuito no sistema. Dependendo, se não tiver um cálculo muito bem feito para trás, ele abre fusível, entendeu? Então, esse capacitor, ele trabalha dessa forma. Então, a tensão vai subindo, a corrente vai lá em cima e vem caindo. O inverso do indutor, né? O indutor trabalha diferente do capacitor. O capacitor dá essa porrada na carga, na corrente, e o indutor, ele trabalha ao contrário, né? O indutor, ele alivia. Quando eu carrego o indutor, a tendência dele é segurar a corrente e carregar devagar, né? Aí é desse jeito que ele funciona. Então aqui ele está em desacoplamento. Eu estou desacoplando a componente alternada aqui, né? Para ele fazer mais, o capacitor vai filtrar e vai deixar o mais quase igual ao filtro puro, a corrente contínua pura, mas não é bem pura.
Tem que calcular bem o capacitor para ele ficar quase retinho aqui, entendeu? Esse circuito aqui é desacoplamento, né? Aqui eu tô mesma coisa, corrente alternada, ponte retificadora de onda completa, filtrando o sinal AC. Estou desacoplando, estou filtrando o sinal AC. O capacitor vai jogar para a terra. A saída aqui vai ser essa saída, vai ser isso aqui mais ou menos, entendeu? A saída aqui vai ter uma tensão mais próximo de contínua possível. Já se eu estiver usando um circuito em acoplamento, eu estou acoplando, no caso, eu estou filtrando o contrário. Em vez de eu filtrar aqui no desacoplamento, eu filtro AC, eu não deixo o AC passar para a carga. Aqui é o contrário. Se eu ligar o capacitor da forma como eu estou ligando aqui, em série, aqui ele está ligado em paralelo, aqui ele está em paralelo com a carga, né? Aqui ele está em série, né? No caso, ele está em série. A carga seria para cá. Então ele está em série. Em série, eu estou ligando ele em acoplamento. Isso serve para quê? Para me filtrar componentes DC. Eu quero só a corrente alternada que entre para cá. Se entrar algum pulso de corrente contínua, se a senoide variar alguma coisa, algum componente DC, ele para aqui, porque o capacitor é uma chave aberta para corrente contínua pura. Então ele filtra aqui. Então eu estou filtrando componente DC. Se você olhar esse circuito, aqui eu tenho um sinal DC, mas é só para mim excitar o transistor. O sinal DC é para mim excitar o transistor. Dessa forma eu excito o transistor para que o sinal alternado entre e saia. Você pode ver que ele filtra a entrada e filtra a saída. Para sair só o sinal AC. Tem circuitos que eu preciso de antena, de algumas coisas, que eu preciso ter sinal puramente AC. Não pode deixar passar nada DC. Tem que filtrar o componente DC. Entendeu? E é isso aqui que eu queria explicar. Acoplamento, desacoplamento e acoplamento. A diferença é basicamente isso, entendeu? E alguns lugares, em algumas especificações, esses capacitores que eu estou falando, capacitores eletrolíticos. Se você está vendo positivo e negativo aqui, quer dizer que ele é polarizado. Ou seja, eu não posso virar ele ao contrário, porque ele vai danificar. O capacitor ligar ao contrário, de polarização reversa, ele vai danificar. Porém, tem um artifício na engenharia que a gente faz, que é para despolarizar o capacitor eletrolítico. Que o capacitor cerâmico não tem polaridade, né? O capacitor cerâmico, o capacitor poliéster não tem polaridade, mas o eletrolítico tem polaridade. E às vezes você tem que usar um capacitor eletrolítico de alta frequência, que chama capacitor de tântalo. Esse capacitor de tântalo, às vezes você precisa fazer um capacitor de alta frequência despolarizado. Como que a gente faz assim? Se você vê um capacitor assim, ó, 10 microfarad, 10 microfarad ligado em série, aqui está ligado em série. Eu vou ter um capacitor equivalente de 5 microfarad, todo mundo sabe disso, ok. Só que esse aqui é polarizado. Se eu ligar ele em antissérie, o que é antissérie? O positivo ligado com o positivo. Eu vou ter o mesmo capacitor, só que despolarizado. Eu posso jogar positivo aqui ou positivo aqui, tanto faz, ele funciona igual. Isso aqui não é muito lugar que você encontra.